Pessoal, como o vídeo ficou muito extenso, eram muitas coisas para falar sobre o primeiro período, eu dividi ele em duas partes. Essa é a parte 1 de tudo sobre o meu primeiro período. Não se esqueçam de conferir a parte 2 depois que terminar de assistir esse vídeo. Oi gente! Para quem não me conhece, eu sou Karina Barbosa e faço medicina na Universidade Federal de Uberlândia. Nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo sobre o meu primeiro período. O meu primeiro período ele foi de março a julho de 2022. E agora é agosto, tô de férias e vamos falar sobre como foi esse semestre, né? Eu vou abordar esses tópicos que estão aparecendo na tela para vocês. Se você quiser ir direto a um tópico específico, confere a minutagem que eu deixei na descrição do vídeo. Vamos começar falando sobre as matérias. Como que era dividido os conteúdos dentro do curso? A gente tinha esses 4 eixos aqui. E dentro do eixo das moléculas aos tecidos, a gente tinha diversas disciplinas. Os outros eixos são únicos, são tipo disciplinas únicas. Mas dentro do eixo das moléculas aos tecidos, a gente tem bioquímica, histologia, embriologia, biofísica, genética, anatomia, métodos e a tutoria. Agora eu vou falar um pouco sobre cada uma das disciplinas dentro do eixo das moléculas aos tecidos, para depois falar dos outros eixos e depois mostrar como que todas essas disciplinas ficavam distribuídas no horário de aulas. Bioquímica. Eu vou começar falando sobre o que se estuda nas matérias para depois falar o que eu acho de cada uma. Bom, em bioquímica a gente estudou aminoácidos, enzimas, respiração celular, carboidratos, proteínas, lipídios, produtos nitrogenados, proteínas, etc, etc, etc. É sem dúvida a matéria mais difícil do primeiro período, porque é muita rota metabólica, muita sequência de reação, muito nome de enzima, cofator, vitamina. É muita coisa. Eu já ouvi dizer que em outras universidades eles diluem mais a disciplina, sabe? Uma parte dada no primeiro período, outra parte no segundo e assim por diante. Só que na UFO não, é tudo, é uma matéria gigantesca, toda no primeiro período. É surreal. E assim, apesar de ser uma matéria extensa, difícil, complicada, muita gente odeia por conta disso, eu particularmente gostei, eu gosto de bioquímica. Assim, eu não gosto de ficar decorando rota metabólica e nomes de enzimas específicas, mas, sabe, entender como os nutrientes atuam no nosso corpo, entender como o metabolismo do organismo funciona e tá todo interligado, isso pra mim é muito interessante. Eu gosto muito desse assunto. Mas, né, por ser uma matéria super extensa que foi dada toda em um período só, eu não consegui aproveitar da maneira como eu gostaria. Eu não estudei tanto, aprendi tanto e, enfim, não rendeu como eu gostaria. Infelizmente, apesar de ser um assunto que eu gosto. E bioquímica é só aula teórica. A gente não teve nenhuma aula prática de bioquímica. Histologia. Bom, histologia é o estudo dos tecidos, a gente aprende sobre diversos tecidos do corpo, além de microscopia, citologia e sistema reprodutor. Em microscopia, a gente aprende a manusear o microscópio, tem que saber o nome de cada parte do microscópio. Não é uma matéria difícil, principalmente a parte teórica, talvez a parte prática seja um pouquinho mais complicadinha, porque você tem que treinar seu olho ali para reconhecer as estruturas. Mas a nossa professora era bem rígida, então na prova teórica ela cobrava coisa muito específica, o que acabou fazendo com que a matéria fosse um pouco mais complicada por conta das provas. Mas em si, assim, não é uma matéria complicada, não é difícil. Eu gostei, achei uma matéria até legal. Eu gostei mais, na verdade, da parte teórica do que da prática, porque eu fiquei com raiva de ter que reconhecer tanta glândula. O negócio deu um nó na minha cabeça. A gente teve várias aulas práticas de histologia e eu vou aqui falar sobre como funcionavam essas aulas práticas. A gente ia para o laboratório, não ia todo mundo porque não cabia a sala inteira no laboratório, então a gente dividia a turma em 2 grupos. Em uma semana ia um grupo e na outra semana ia o outro grupo, turma A e turma B. Cada aluno fica com um microscópio e uma caixa de lâminas. E as lâminas são todas numeradas. Aí a professora vai falar, tipo assim, peguem a lâmina 35.
Aí você pega a lâmina 35, coloca no microscópio, e a professora também fica com o microscópio, e o microscópio dela é acoplado ao data show. Então ela consegue apresentar pra gente o que ela tá observando no microscópio dela. E aí ela fica lá mostrando a lâmina pra gente no data show, comentando as estruturas. Ó, isso aqui, ó, é um folículo piloso, isso aqui é uma glândula e tal, tal. Ó, mais glândulas sudoríparas aqui. E aqui, ó, a glândula sebácea. Se vocês observarem, E depois ela dá um tempinho pra gente olhar no nosso próprio microscópio e tentar reconhecer e identificar as estruturas por nós mesmos. Eram aulas bem fluidas, bem leves, era legal. Bom, agora falando sobre embriologia. A matéria de embriologia, ela foi dada só depois que histologia acabou, porque era a mesma professora. Então, depois que ela terminou toda a matéria de histologia, ela começou a embriologia. E como o próprio nome diz, é o estudo do embrião, né? Desde a fecundação até a formação de um bebezinho completo. No primeiro período, a gente não vê a formação de todos os órgãos, a gente vê mais uma formação geral do corpo e da face. Mas isso por si só já é bem complicadinho, porque tem muito passo a passo, muito processo, muito nome, é muita coisa para decorar. Tiveram também aulas práticas de embriologia, na verdade acho que foi só uma. Nessa aula prática de embriologia, a gente observou modelos de gesso de cada uma das fases de desenvolvimento do embrião. A professora foi mostrando cada um dos modelos, apontando as estruturas. Eu gostei muito dessa matéria, apesar dela ser meio complicadinha, é muito fascinante, cara. Tipo, a formação de um ser humano. Isso é incrível! Em biofísica, a gente estudou pH, sistema tampão, e inclusive nesse comecinho estava muito parecido com a matéria de bioquímica. Depois a gente estudou biofísica de membrana. Antes disso teve biofísica da água. Aí biofísica de membrana, condução do impulso elétrico nos neurônios, métodos biofísicos de estudo, que aí inclui cromatografia, espectrofotometria e etc. Radiografia, tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia, entre outros. Quando a gente fala de biofísica, as pessoas pensam, nossa, deve ser uma matéria difícil, né? Mas, gente, assim, foi a matéria mais fácil do semestre. Pelo menos eu achei. E assim, é uma matéria tranquila, tudo mais, só que eu não gostei. Eu achei meio chatinha, sabe? Porque assim, nessa parte, por exemplo, de radiografia, ultrassonografia, a gente não viu nada sobre exames. A gente via era o modo de funcionamento dos aparelhos. Qual que é a física envolvida no funcionamento de um raio-x? Qual é a física envolvida na ressonância magnética? Só que assim, é o modo de funcionamento dos aparelhos, só que de uma forma superficial. Não, nada muito aprofundado, uma teoria física aprofundada, nada disso. E essa parte de métodos biofísicos de estudo, eu achei assim uma coisa muito técnica, laboratorial, sabe? Eu não gostei da matéria, só isso. Teve uma aula prática de biofísica e foi para identificar a quantidade de caseína no leite usando a técnica de espectrofotometria. Na verdade, a aula era para a gente ver como funciona ali na prática a espectrofotometria. Sim, foi uma aula divertida, mas mesmo assim eu continuei não gostando da matéria. Em genética, a gente estuda divisão celular, replicação, transcrição, tradução, código genético, mutagênese, genômica do câncer, regulação da expressão gênica, etc. A gente não teve nenhuma aula prática de genética. E o que eu achei dessa matéria? Eu achei chata e difícil. Na maior parte do semestre, genética foi uma coisa muito molecular, sabe? Envolvendo alterações e mecanismos enzimáticos lá a nível molecular no DNA. Uma coisa assim muito técnica e difícil mesmo, sabe? Eu não sei nem descrever. Eu acho que, assim, que de todas as matérias do primeiro período, essa é a que eu vou esquecer primeiro, porque é muito detalhezinho e nomezinho que eu nunca ouvi falar na minha vida. Aquela parte que é mais legal, tipo as doenças, síndrome de Down, síndrome de Turner e essas síndromes por mutações e alterações cromossômicas, foi dado muito rápido, muito superficial.
Tipo, acho que foi só uma aula, rapidinho assim. Não gostei. É isso. Em anatomia, foi dado planos e eixos, ossos, articulações e músculos. Todas as nossas aulas de anatomia foram práticas. Em algumas aulas tinha ali um momento teórico, mas era dentro do laboratório de anatomia mesmo. A professora ia lá no quadro, colocava os conceitos e logo a gente já partia para a prática. Eu achei anatomia nesse semestre bem frustrante. Sério. Anatomia no primeiro período na UFO parece brincadeira de criança, gente, sem brincadeira. Parece brincadeira sem brincadeira. A gente teve poucas aulas de anatomia e eram muito básicas, sabe? Coisa muito superficial. Era tudo muito geral, sabe? Mais focado em classificações. Tipo, esse é um osso chato, esse é um osso longo, esse é um osso sesamoide. Esse é um músculo peniforme, esse é um músculo fusiforme. Teve, sim, algumas coisas, alguns nomes específicos de articulações, ossos e músculos que a gente tinha que decorar, mas assim, só os principais. E a gente também teve que aprender os acidentes ósseos, mas a gente não teve que decorar nome específico de acidente ósseo, só o nome geral. Pra quem não sabe, acidente ósseo é qualquer coisinha diferente que tem no osso. Se o osso tem uma curvatura diferente, é um acidente. Se ele tem uma depressão, isso é um acidente. Cada coisinha diferente tem um nome diferente. Mas assim, eu acho que foi frustrante nem pelo fato de ser coisas gerais. Tudo bem a gente aprender coisa básica no primeiro período. Foi frustrante por conta do modo de funcionamento das aulas. Eu vou explicar aqui para vocês como funcionavam as nossas aulas práticas. A gente chegava no laboratório, a professora ia lá no quadro e colocava os conceitos que a gente tinha que saber. Depois que ela terminava de explicar os conceitos, a gente ia para as mesas para observar as peças anatômicas. Só que assim, não era nada muito direcionado, sabe? A gente ficava lá rodando pelo laboratório, numa mesa, outra mesa, sabe? A gente ficava lá olhando, aí, que interessante, olha isso. Não era uma aula prática, bem direcionada, sabe? Eu acho que eu não gostei muito do modo de funcionamento das aulas, acho que foi isso. Teve uma aula de anatomia só que eu achei bem produtiva, em que foi uma aula de ossos, em que a gente foi dividido em pequenos grupos, cada grupo ficava numa mesa e ia passando de mesa em mesa depois que terminava de observar. E aí a gente tinha que tentar identificar as estruturas que estavam ali no alfinete e depois a professora passou o gabarito, e eu achei bem produtiva. A gente teve outras aulas mais ou menos nesse modelo, mas acabou que nem teve gabarito no final e foi meio desorganizado, a gente ficava rodando nas mesas de modo aleatório, e aí o trem desandou de rumo e não foi mais a mesma coisa. Bom, em métodos, eu vou deixar para vocês aí na tela o que estava no plano de ensino para a gente estudar. Eu digo isso porque, assim, gente, eu nem lembrava o que a gente estudou, porque realmente, não sei nem como dizer para vocês, mas é isso, a gente praticamente... As aulas foram muito improdutivas e praticamente nada disso aí foi dado, basicamente isso. Teve só uma aula de método que eu achei bastante produtiva, que foi uma aula que foi online, e a gente aprendeu sobre bases de dados. A gente aprendeu a fazer pesquisa de artigos científicos em bases de dados. Mas no restante do semestre, depois em outra sobre epidemiologia. Tô até com medo de postar esse vídeo no YouTube. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a tutoria, mas só um pouquinho, porque depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Só sobre tutoria, só sobre metodologia mista de ensino, que é a metodologia do curso de medicina da UFO, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas para você que tá aqui e não faz ideia do que é uma tutoria, bom, a tutoria ela faz parte de um método ativo de ensino, em que a gente é dividido em grupos, cada grupo tem o seu tutor, que é tipo o mesmo tutor durante todo o semestre, e a gente faz reuniões onde o tutor apresenta pra gente uma situação problema, a história de uma pessoa com uma determinada doença, um determinado problema de saúde, e a gente tem que levantar hipóteses e questões sobre aquele tema. A gente vai para casa, estuda todo o tema, se reúne de novo para apresentar o que a gente estudou. A gente tem abertura e 2 fechamentos para cada tema. Depois eu explico melhor para vocês sobre tudo isso. Bom, em saúde coletiva, a gente estuda sobre o SUS, a história do sistema público de saúde no Brasil, atenção primária, epidemiologia,
entre outros assuntos. As aulas, elas não eram aulas expositivas, não eram aquelas aulas que você senta lá e fica escutando o professor falando. Teve aulas assim? Teve, mas a maior parte das aulas funcionava mais ou menos assim. A gente ficava responsável por ler alguns textos ou assistir alguns vídeos ou filmes para depois ir para a sala de aula para fazer trabalho. Todo tipo de trabalho que você imaginar. Desde apresentação em slides até mapa conceitual, que é tipo um mapa mental, sabe? Em cartolina, teatro e teve um trabalho também de territorialização, que inclusive eu comentei em algum vídeo meu aqui no YouTube. Sábado de manhã eu fiz um trabalho de saúde coletiva em grupo, de um trabalho de territorialização, que a gente teve que sair pelo bairro, andando, observando as condições, entrevistando pessoas, enfim, é de saúde coletiva, né? Olhando condições e colocando opiniões, informações que tem a ver com a saúde coletiva. Eu ouço muito dizer que em outras universidades, saúde coletiva costuma ter bastante visitas em UBS. Só que na UFO, no primeiro período, a gente não visitou nenhuma UBS. Aparentemente está rolando algum problema burocrático que não está dando para fazer visita, não entendi muito bem. Mas a gente fez uma visita no CREDESH, que é um centro de referência em hanseníase, e na Casa das Bem-aventuranças, que é uma ONG que apoia pacientes com hanseníase. Assim, eu não gostei muito da forma como as aulas foram dadas. Essa coisa de ficar fazendo trabalhinho e teatro e tudo mais não funciona muito pra mim, sabe? Pra mim absorver o conteúdo. Eu até hoje não sei diferenciar direito o que é atenção primária, secundária e terciária, pra falar a verdade, porque fica tudo muito na base, tipo, de fazer trabalho e fica meio jogado. Além disso, a carga horária era muito extensa, a gente ficava na faculdade a tarde inteira fazendo trabalho, o que acabava consumindo muito nosso tempo. Então, assim, tudo que a gente aprende nessa matéria é muito importante. A gente tem que saber sim, mas a forma como foi dado foi cansativo e pouco produtivo, na minha opinião. Saúde individual. Bom, gente, assim, saúde individual é horário livre. Não é zoeira, é sério. As aulas de saúde individual, elas eram dadas com visitas no hospital. Só que visitas em pequenos grupos. E cada grupo visitou o hospital uma vez só no semestre. Assim, em uma semana um grupo visitava, na outra semana o outro grupo, até acabarem os grupos. E aí, enquanto um grupo estava visitando o hospital, o restante da turma tinha horário livre. Por isso que eu falei, saúde individual era horário livre. O meu grupo ele foi o primeiro. A gente visitou o hospital, né, alguns setores do hospital, em março. Então, o restante do semestre inteiro a gente não teve nada no horário de saúde individual. Era um horário livre para a gente fazer os trabalhos de saúde individual, porque são muitos trabalhos de saúde individual. A gente teve que fazer relatório, resumo, relato pessoal, banner, apresentação em slide. No começo, quando a professora apresentou o plano de ensino, a gente ficou louco, porque tipo, meu Deus, como é que faz um banner? A gente fica meio desesperado no início quando ela apresenta, porque são muitos trabalhos. A gente acha que não vai dar conta. Mas no final dá tudo certo. Os trabalhos não são difíceis, só são chatos de fazer. E a SRF, resumindo, o que a gente estudava era ética médica e direitos humanos. Mais uma vez, não eram aulas expositivas, não era uma aula com o professor explicando ali conceitos éticos, não era nada disso. A gente ficava responsável por ver vídeos, ler textos, para depois discutir em grupo, montar umas questões, responder as questões, voltar para a sala de aula, discutir as respostas das questões, e assim a aula ia fluindo. Mais uma vez, eu não gostei muito de como as aulas foram dadas, apesar de ser uma matéria assim bastante interessante, sabe? A gente às vezes discutia dilemas éticos muito interessantes, muito importantes mesmo, sabe? Assim, situações em que o médico fica numa encruzilhada, tipo, o que eu faço agora, meu Deus? E que, tipo, eu queria saber, assim, eu queria ter tido aulas com conceitos, assim, e sei lá, aprender mais realmente sobre ética médica.
Mas como foi tudo na base da discussão, ficou meio no ar pra mim, sabe? Eu não sou de humanas, gente, eu não funciono assim. Agora eu vou mostrar pra vocês como essas disciplinas ficavam distribuídas no horário de aulas. Então, gente, o horário de aulas era mais ou menos assim. Eu digo mais ou menos porque não era algo bem fixo. Podiam ter algumas inversões de horários e em algumas semanas o tempo livre para estudar para a tutoria era na segunda e a tutoria era na sexta. Mas tirando isso, no geral era assim mesmo. Então, como vocês puderam ver, o eixo ali principal, né, as matérias mais de biológicas mesmo, a gente tinha todas na parte da manhã. À tarde era uma coisa mais pro lado de humanas, digamos. Então era com essas matérias da manhã que a gente realmente tinha que se preocupar com estudar bastante para as provas. A gente também tinha provas de ASRF, mas assim, era uma coisa que rapidinho você estuda, sabe? Você pega ali alguns conceitos que foram dados na aula, dá uma revisadinha, de boa. Agora, as matérias da parte da manhã são as que a gente realmente tinha que passar mais tempo estudando. Na verdade, as únicas que a gente passava tempo estudando, para falar a verdade. A gente não estuda para as outras matérias. Agora eu vou falar para vocês sobre como era a minha rotina. Como era uma fase de adaptação, uma nova fase na minha vida, eu não consegui estabelecer uma rotina definida. Eu sempre fui uma pessoa que sempre teve uma rotina muito bem estabelecida. Eu usava planner e tinha todo o checklist das tarefas que eu tinha que fazer no dia. E durante esse semestre eu simplesmente não consegui fazer isso. Eu tentava fazer planejamento, mas não conseguia cumprir, porque eu ainda não tinha noção de quanto tempo eu ia demorar para estudar cada matéria, quanto tempo cada atividade ia levar. No começo eu nem sabia como fazer as atividades, não sabia como estudar, então eu falhei miseravelmente em seguir um planejamento. Isso me deixou muito irritada no começo, mas depois eu entendi que era uma fase de adaptação e só segui o fluxo. Foi isso, gente. Eu não tinha planejamento, eu só segui o fluxo. Mas generalizando aqui, era mais ou menos assim. Na segunda-feira eu tinha aula o dia inteiro. Então eu chegava em casa, eu não conseguia estudar. Eu ia treinar. Eu treinava em casa mesmo, eu tenho uns pezinhos e caneleiras e etc. Então eu fazia os meus exercícios físicos em casa mesmo. Jantava, tomava banho e ia dormir. Eu já tentei estudar depois de treinar, mas eu simplesmente não conseguia, não rendia nada à noite. Então nesse dia eu ia dormir mais cedo. Teve alguns dias que eu tentei treinar antes de ir para a aula, eu acordava mais cedo, fazia meus exercícios físicos e quando era quase 8 horas eu ia para a aula. Mas assim, foram poucos dias, eu geralmente treinava à noite. Então, nos outros dias, sem ser segunda e quinta que eu tinha aula o dia inteiro, nos outros dias eu tinha que estudar. Então, os horários livres que eu tinha fora da aula, eu usava para estudar e sempre tirava um tempinho para poder fazer exercício físico também. Eu fazia 3 vezes por semana só. E eu não tinha um cronograma definido de estudo, porque, como eu já disse, foi tudo no fluxo. Eu simplesmente seguia o meu senso de urgência. O que eu achasse que era mais urgente, mais importante, o que eu não podia deixar acumular, eu estudava naquele momento. E foi assim. Eu não tinha um planejamento definido, porque, como eu já disse, eu tentei fazer, mas eu sempre falhava na hora de cumprir. E nos finais de semana eu estudava também e tirava tempo para poder cuidar de mim, óbvio, né? Retocar meu cabelo, às vezes, sei lá, às vezes fazer minhas unhas, porque não dava para fazer sempre. Cuidar da casa também, fazer tarefas domésticas. E os momentos de lazer que eu tinha era quando eu saía de casa. Shopping, cinema, festas, pedir uma pizza em casa com as amigas, cafeterias, essas coisas assim do tipo.